quarta-feira, dia 17/6, agora são exatamente 21h06. Meus amigos, temos a informação agora que o ministro Abraham Weintraub está fora do MEC, né? É o ministro mais conservador, mais alinhado aí com o pensamento que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, está fora para, alguns dizem para preservá-lo, né? Outros dizem para poder satisfazer determinadas alas, mas a verdade é que ele está fora pelo que ele falou. E o que o ministro falou numa reunião vazada, né, de maneira completamente contrária ao que diz a lei de abuso de autoridade, aquela reunião vazada, né, no qual vazaram praticamente a reunião na integralidade, era simplesmente para pegar o ministro Abraham Weintraub. Em nenhum momento foi para pegar o presidente. Por isso eles vazaram a reunião inteira, né, porque se vazassem só o trecho do ministro Abraham Weintraub, simplesmente não faria sentido. Então colocaram de maneira triste, né, e tendenciosa toda a gravação. E o resultado está aí. Nós temos um homem de bem, um homem de caráter, um pai de família, um líder, um conservador, um homem comprometido, um verdadeiro herói nacional, né, que encarou a responsabilidade, né, de gerir o ministério mais contaminado pelo comunismo que existe hoje no Brasil, que é o Ministério da Educação. Esse homem agora está tendo que praticamente ser exilado, né, com uma vaga aí, uma provável vaga no Banco Mundial, onde ele vai ter que ir para o exterior com a sua família, e simplesmente porque ele falou o que ele pensava numa reunião de ambiente fechado. O ministro Abraham Weintraub fez declarações em um ambiente fechado. As mesmas declarações em ambiente fechado, né, que podem ser contestadas também no caso do ministro Celso de Mello. Aquele ministro, o ministro que está aí cuidando do caso, né, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, que chamou o presidente e os seus apoiadores, os comparou a nazistas e justificou que isso tudo poderia ser feito no ambiente privado. Por que o ministro Abraham Weintraub não? Porque nós temos um Supremo que realmente se acha superior, supremo a todos, né, dessa nação. Se consideram e agem realmente como verdadeiros reis absolutistas, e não reis absolutistas ocidentais, né? Estão mais para reis absolutistas orientais, que não possuem, né, os valores que formaram o alicerce da nossa sociedade, da nossa civilização ocidental. Pois bem, esse mesmo STF hoje decidiu por maioria, né, já formou maioria, que o inquérito ilegal, o inquérito cheio de vícios, o inquérito onde o acusador é a vítima e também é o julgador, esse inquérito é válido porque ele é feito contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos nós aguardamos, muita gente, inclusive, nem conseguiu dormir, aguardando uma reação do presidente. Bem, a reação prática que tivemos até agora foi a demissão do ministro Abraham Weintraub. O presidente Jair Bolsonaro está praticamente sozinho em Brasília. Ele tem um povo, é verdade. Nós estivemos lá nas ruas, estivemos em Brasília. O povo praticamente não sai das ruas nos finais de semana. Isso é contestável. Outros dizem que o final de semana não é o suficiente. Enfim, poderemos entrar nesse longo debate aqui sobre esse assunto. A questão é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro ele está completamente pressionado, né, e atacado por todos os lados. E nitidamente, para quem sabe somar e ter um raciocínio lógico, dá para perceber que o presidente, né, ele está acuado por conta inclusive, né, às vezes a própria base do presidente no parlamento não se comunica com a militância, não se comunica com a base e acaba deixando o presidente sozinho. Obviamente que eu não vou generalizar toda a base do presidente, mas tem muito deputado aí que acaba não somando esse esforço do presidente. É uma pena, porque o ministro Abraham Weintraub, ele sim estava somando, não só na gestão do MEC, como também na gestão dos valores que elegeram o presidente Jair Bolsonaro. Estou colocando aqui o mal venceu, eu prefiro não enxergar por dessa forma.
É muito triste a notícia, principalmente sabendo quem é o homem Abraham Weintraub, né? Inclusive o ministro não quer falar hoje sobre isso, porque é lamentável. É lamentável um homem, um único ministro que saiu nos braços do povo, saiu depois de uma perseguição política. O que nós estamos observando, como eu falei no vídeo de mais cedo, é a ditadura apertar. E quando você está numa ditadura, né, você tenta de todas as formas aí derrubar essa ditadura. Só que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que você quer dizer com isso, Ana? Por exemplo, observe a Venezuela. A Venezuela hoje tem um sistema completamente tomado. As pessoas vão para as ruas, as pessoas apoiaram o Guaidó, as pessoas tentaram fazer a sua parte. O que aconteceu? Nada. Maduro continua no poder, firme e forte. E o povo fraco, com fome. E nós estamos vendo o Brasil caminhar a passos largos para uma ditadura do judiciário. E o que fazer nesse exato momento? O povo está demonstrando o seu apoio ao presidente. O povo, né, conta com o seu governo, o povo dá respaldo para o seu governo fazer o que for necessário para defender as liberdades, defender, né, a nossa democracia. Ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro fez um texto falando em agir dentro da lei para poder defender a Constituição. Eu confesso que eu não gosto nem um pouco dessa Constituição, mas eu prefiro ter essa Constituição do que ter um Supremo Tribunal Federal que dita regras ao seu bem entender. E é isso que nós estamos observando hoje. Eu queria, para vocês que estão agora nessa live aqui, acompanhando, colocar uma fala para saber o que nós estamos perdendo hoje, né? Quem nós estamos deixando sair do governo, que é uma fala que eu gosto muito, rapidinha, de 5 minutos, do ministro Abraham Weintraub. A imagem está um pouco ruim, mas se apeguem ao som. E foi numa entrega de ônibus escolares em São Paulo. E esse cara, ele tem uma visão, né, uma visão do conservadorismo, de onde, né, o conservadorismo pode chegar no Brasil, impressionante. Assistam comigo, por gentileza. Numa situação segura, digna, você vê todos os ônibus têm acessibilidade, ar-condicionado, cinto de segurança, são ônibus modernos. Mas o que significa isso? Significa preocupação com a próxima geração, significa família. Muitas vezes se discute que a gente está aqui só para discutir técnica, e não está. O que me trouxe aqui, eu estava em São Paulo, conheci o Duda tem 3 anos, agora pouco menos de 3 anos. O que fez esse movimento? É a briga pela próxima geração. E aí eu te pergunto, a maior parte dos paulistas, ele quer ter uma família, ele quer ter uma casa, ele quer ter um carro, ele gostaria muito que o filho estudasse numa escola cívico-militar, porque é seguro. Não tem caso de agressão entre alunos, não tem caso numa escola cívico-militar de professor sendo agredido por alunos ou ameaçado por enteado ou filho de traficante. O rendimento das crianças é mais alto. Por que a gente quer a escola cívico-militar? Porque a gente quer o melhor para a nossa família, a gente quer ter um ofício, a gente quer que os nossos filhos aprendam a ler e escrever bem para terem um ofício, terem renda e não dependerem de ninguém para ganhar dinheiro e na próxima geração, quando a gente ficar velho, for à casa deles não ter conta atrasada dos nossos filhos. As contas de luz, de água, está tudo em dia bonito, porque ele tem um ofício, tem um emprego, ou ela tem um ofício, tem um emprego. Eles têm filhos. É isso que eu quero. Quando eu chegar na minha velhice, é entrar na casa dos meus filhos, está tudo bem, eles estão seguros, não foram assaltados, ninguém foi assassinado. Os meus netos estão indo para uma escola pública, em segurança, em ônibus seguro. O que a gente almeja? A gente almeja que no Natal a gente tem uma árvore de Natal e tem uma ceia farta, um presente para as crianças debaixo da árvore. E não apareça ninguém falando que o meu filho não é filho, é filha, ou ele vai decidir depois. Que ninguém venha interferir na minha família. A eleição do presidente Bolsonaro representa isso. É sim ideologia, é sim um basta. Esses intelectualóides que falam que tudo é possível e a minha família não é minha família. A minha família é minha família, quem decide pelos meus filhos sou eu. O Estado e nós pagamos impostos para que a minha família não seja única.
um monte. A imensa maioria das pessoas do estado de São Paulo sejam classe média. Se só o meu filho tiver um ofício, profissão e renda, ele vai ser dominado pelos totalitaristas. Não vai faltar demagogo para dar dinheiro, um bando de miseráveis, para votar nele, tomar o poder e transformar isso numa Venezuela. Nós precisamos ter escola cívico-militar, precisamos ter ônibus, precisamos ter segurança para a próxima geração inteirinha ter um ofício e ser classe média. Exceção aos pobres, exceção pessoas muito ricas. O que a Tigrada fazia? Tetinha do BNDES, subsídio para ter os campeões nacionais, os monopolistas e um bando de gente desvalida para receber o Vale Esmola. Eu não sou contra, sou a favor de dar o Bolsa Família. Mas tem que ser exceção. Eu não quero que os meus filhos recebam, eu não quero que os meus netos recebam. Eu quero que eles tenham um ofício, eu quero que eles tenham renda e possam, os meus netos, ir para uma escola sem ser exceção. Olha que ônibus bonito. Não, é a regra. Insegurança. É disso que a gente está falando. O presidente Bolsonaro representa isso. O estado de São Paulo... O estado de São Paulo talvez seja o estado mais classe média que tem. E se você concorda com tudo isso que eu falei, é isso que você quer na sua velhice? Chegar e ver seus filhos bem, todos eles com casa, com carro, sem baile funk na rua deles, sem maconheiro na escola falando que é bonito fumar maconha. Se você acredita nisso, que é importante a tua família, o teu carro parado na rua, quebraram o vidro. O problema do cara que é maconheiro, não tem que quebrar o vidro do meu carro para roubar coisa. Se você acredita em tudo isso, eu vou contar um segredo para vocês. Você é de direita. Se você quer escola cívico-militar, você é de direita. E 80% das famílias do estado de São Paulo são de direita. Só que eles não sabem disso. E o presidente Bolsonaro veio aqui para falar e despertar o Brasil, e o estado de São Paulo vai conduzir esse processo. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a você que participou. Esse ônibus é um dia... Foi isso que nós perdemos hoje. Esse é o ministro que nós perdemos hoje. Eu fiz questão nesse vídeo, é um vídeo que nem acho que viralizou tanto na época, mas essa fala de 5 minutos na entrega desses ônibus para o estado de São Paulo define muito bem quem é esse homem, o que ele pensa e o que ele define. É um cara transparente, e a sua transparência acabou custando o seu cargo. O sistema vence mais uma vez. Agora, o que vem depois, tá? Estou vendo ali o pessoal colocando, vai para a Prefeitura de São Paulo. Não, ele não vai para a Prefeitura de São Paulo. O ministro Abraham Weintraub, assim que ele perder o foro, ele pode ser preso a qualquer momento por uma prisão preventiva, assim como a da Sário Inter, tá? Então, a partir do momento que o nome dele for publicado no Diário Oficial, o STF pode expedir um mandado de prisão para o ministro Abraham Weintraub assim que ele perder o foro privilegiado. E isso é muito grave, é muito sério. Por isso, essa possibilidade do presidente colocá-lo num cargo no exterior, tá? Para não facilitar essa prisão. Enfim, o processo não vai ficar parado por conta disso, né? Eles querem, inclusive, também o Weintraub sendo condenado. Ele fica impedido de se eleger, né? Ele perde o direito a qualquer cargo público, né? Coisa que a Dilma não teve, né? Foi beneficiada. Então, eles podem minar tanto a liberdade do Abraham Weintraub, como o STF o condenando, né? Ele tem 2 processos. Um é o tal do inquérito da fake news, que está um monte de gente, sério que o meu nome está lá também. E o outro é o processo por racismo, por conta daquela charge daquela imagem do Cebolinha. Então, essa por racismo daria cadeia para o ministro. É uma coisa muito grave para ele. E ele, como economista, tá? Um cara que vende mercado, professor, ele poderia, né, dar algum tipo de proteção. Na verdade, proteção nenhuma processual para ele. Mas a ideia é tirar ele de cena, né, para ele não falar mais, e dessa forma não chamar a atenção dessas pessoas do Centrão e do STF que queriam a cabeça do Abraham Weintraub. Agora, meus amigos, não adianta, tem gente aí chateada com o presidente e tudo mais. Eu entendo esse momento emocional, tá, de muitos.
Mas a questão é a seguinte, o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro ele pode ter erros ali em determinado momento na condução de certo processo e outro, tá? Como, por exemplo, o presidente dizer acabou porra e não acabar. Eu posso até fazer uma crítica ou outra a esses pontos, mas o presidente Bolsonaro é o que o Brasil tem hoje. Então, se você abandona o presidente Bolsonaro hoje, você vai ficar com quem? Tá? Quem é a opção ao presidente Jair Bolsonaro? Não existe essa opção. O presidente Bolsonaro, né, inclusive o próprio Abraham Weintraub só estava lá porque foi possível, porque o presidente Bolsonaro desbravou isso e chegou lá. Então, eu sei que é um dia triste, eu compartilho da dor de muitas pessoas. Pela primeira vez eu vi gente chorando de verdade, chorando, literalmente chorando, né, pela saída do ministro. Pessoas que sabem quem é o ministro Abraham Weintraub. Então, isso é um fato. Porém, colocado aqui, né, exposto à realidade, exposto a esse cenário tenebroso, né, também não podemos partir para a histeria, para o lado puro emocional, e atacar o presidente Jair Bolsonaro, né, que é o único que nos resta nesse exato momento. Né, você ataca o Bolsonaro, deixa ele isolado, enfraquecido, simplesmente você só fortalece o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento sob o domínio de Maia Alcolumbre. Então, o presidente Bolsonaro está tentando rebolar, né, num bom sentido aí, né, de tentar equilibrar as coisas, mas realmente, meus amigos, a realidade tem que ser dita, tá? Isso não é uma estratégia, não é nada disso, a coisa está ruim mesmo. A coisa está ruim e está dura. Tá? O Supremo Tribunal Federal avançou e avançou pesado hoje com a validação desse inquérito das fake news. Eles não vão retroceder. A cada sessão que o presidente faz para o lado de lá, achando que vai apaziguar, eles vão querer mais e mais e mais. É assim que funciona. Por isso que dizem que não se negocia com terroristas, né? Porque eles vão sempre querer impor mais ainda o terror. Meus amigos, eu não quero me prolongar nessa live, tá? Eu queria só trazer aqui esse relato. Provavelmente vai para o Banco Mundial. Carlos Nadalim vai assumir. Não, na verdade, aqui está outro ponto, né? O Carlos Nadalim, que está na Secretaria de Alfabetização, inclusive, meus amigos, existe um podcast aí, se você usa Spotify, seja lá qual que você usa, se você tem filhos, né, que é o Era Uma Vez, que são as historinhas contadas ali, que o MEC disponibiliza, que é um programa vindo aí do Nadalim, de alfabetização, de contar historinhas para os nossos filhos, é muito bacana, eu uso aqui em casa e recomendo, tá? Então pesquisem aí o podcast, né, da história contada que o MEC coloca para vocês. Mais um legado que vai ficar, espero que continue, né, do ministro Abraham Weintraub. O Nadalim é um conservador, tá? Eu não sei se o Nadalim vai aguentar esse tranco, mas ele é um cara digno, um cara conservador, e está exercendo um excelente trabalho na Secretaria de Alfabetização. O Weintraub quer que ele siga no lugar, mas vamos ver se o presidente vai querer, né, que siga o Nadalim, alguém indicado pelo Weintraub, ou se terá um outro nome que vai surgir nas próximas horas. O fato que nós temos agora é que o Weintraub está fora pelo motivo muito injusto. Tá? E a injustiça aqui não é a situação por si só, né, criou essa injustiça. Não é injustiça feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá? É a força do Supremo Tribunal Federal que a cada dia fica